Da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Vocês perceberam como nós somos influenciados pelo ambiente? Thelma deu um exemplo aqui na segunda-feira no ensaio, não é verdade? Nós somos influenciados pelo ambiente, irmãos. Sabia que o ambiente que nós vivemos, a gente fica parecido? No ensaio nós chegamos, aí teve um contratempo por causa da chave, e aí chegamos, estamos conversando um pouquinho. Daqui a pouco a irmã Thelma, a gente tem o hábito de chegar e orar, mas devido à correria, a gente chegou, aí a Thelma dobrou o joelho, daqui a pouco o silêncio foi reinando e todas dobraram o joelho. Falei, Jesus, coisa linda. Nós somos influenciados pelo ambiente. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, o primeiro culto das irmãs, olha que coisa linda. Glória. Deus me deu essa responsabilidade e eu creio que Ele que vai tomar a direção de tudo. Você crê, Deus? Amém. Jeremias 1, por favor, pode abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Espírito Santo, eu peço a Ti, Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Direciona, Deus, cada detalhe. Que o Senhor direcione e fale conforme a Tua vontade. Eis-me aqui, Jesus, como um vaso em Tuas mãos, Pai. Às vezes falo, mas eu estou aqui, Pai, para ser moldado por Ti, Pai. Que o Senhor fale conosco. Eu estou aqui de prontidão para Te ouvir, Deus. Fala da Tua igreja, Jesus. Traga cura, traga aquilo que a Tua igreja precisa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, Jeremias. Nós vamos começar a ler aqui a partir do Jeremias capítulo 1, versículo 1. Amém? Então vamos todos achar? Amém. Então vamos começar. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou você autoridade sobre as nações e reinos. Amém? Glória a Deus. Quem aqui, não precisa nem levantar a mão, mas eu acredito que você responde para você mesmo. Sente que está vivendo em tempos difíceis. Quase todos nós estamos vivendo um tempo difícil. Jeremias também estava. Mas Deus, Ele não livrou Jeremias do tempo difícil. Mas Ele levantou Jeremias naquele tempo. E é isso que Deus vai fazer comigo e com você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Eu vou ler novamente, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha decidido tudo ali. Deus já sabia tudo. Mas o que me chama a atenção, e eu fui estudar um pouquinho, depois nós voltamos até aqui, foram os 3 primeiros versículos aqui desse capítulo 1 de Jeremias.
Ali fala, o nome dele, começa ali, as palavras de Jeremias. Fala o nome dele, a identidade, né? Fala nome, identidade, a linhagem dele, a cidade que ele nasceu, o tempo histórico, os reis que governaram quando ele estava ali, e até o exílio que aconteceria no final. Então é um resumo de praticamente todo o livro de Jeremias. Amém? Irmãos, está entendendo? Aleluia. Deus já está falando aí no seu coração? Eu escrevi aqui uma palavra bem chique, contextualizando. Eu vejo os pregadores falando, eu falei, eita Deus, glória a Deus, amém. Bora lá, contextualizando. Ó, os dois, olha os dois olhando para mim assim, eu falei, eita Deus. O território já estava definido, o cenário já estava mapeado, o final já era conhecido por Deus, então ali já estava tudo definido, certo? É uma introdução desse capítulo. O que eu entendo? Quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. Pois ele sendo onisciente, Ele conhece o fim das coisas antes mesmo de acontecer. Amém? Ele já sabe o futuro e até para que Ele nos chamou. Então Jeremias, quando o Senhor chamou ele, Deus já sabia tudo. Assim foi com ele. E será comigo, e é comigo e com você também. Amém? Aleluia. Ali, em as palavras de Jeremias, aqui, embora as palavras saiam da boca de Jeremias, essas palavras são inspiradas e confirmadas pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. As palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes. Jeremias não era apenas um homem comum. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Isso significa que ele foi criado no meio dos sacerdotes. Significa que ele estava no templo, conhecia a lei, conhecia toda a liturgia do templo. Poderia ser um sacerdote, porque o seu pai era um sacerdote, mas ele foi chamado para quê? Profeta. O que eu aprendo? O que nós aprendemos? A origem da sua família, a minha origem, não define o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Jeremias poderia ser sacerdote, poderia ficar ali junto com o seu pai, ali naquela mesma cidade ali que ele nasceu, mas ele foi designado profeta às nações. Glória a Deus. Deus te chama para propósito específico, mesmo que seja diferente da tradição familiar. Ele poderia ser sacerdote, mas ele foi chamado para ser profeta. Anatote, que era a cidade onde Jeremias nasceu, era uma cidade pequena, localizada próximo de Jerusalém. Era considerada uma cidade sacerdotal. Jeremias não veio de Jerusalém, ele veio de uma cidade pequena. Ele poderia ter nascido, né? Vamos supor que se ele fosse ali da cidade de Jerusalém, seria uma cidade mais conhecida, mas ele veio de uma cidade muito pequena. Deus, ele não escolhe baseado da onde você veio. Pode ser que você nasceu lá na periferia, aonde você nasceu. Deus não olha para isso. Deus olha para você. Para você, para mim e para você. Amém? Aleluia. Deus procura pessoas, sabe o quê? Irmãos, disponíveis. Jeremias, ele já estava no meio ali. Ei, você está no meio. Aleluia, aleluia. Estamos disponíveis para o Senhor? Culto de irmãs, poderia estar pregando sobre Ruth, Esther, Débora, qualquer outra mulher. Mas o Espírito Santo, ele me incomodou desde o dia que a Denise falou para mim, você vai trazer a palavra. E Deus começou a me incomodar com essa palavra. Porque esse culto não é só para a mulher. Esse culto é para uma igreja. Aleluia. E o Senhor não olha a igreja como feminino e masculino. O Senhor olha a igreja como corpo. Aleluia. E nós somos o corpo do Senhor. Então essa palavra está para nossas vidas. Para mim, para você, jovem, criança, adolescente, homem, idoso. Não importa. É para nós. Amém? Aleluia. Anatote era pequena. Mas o chamado de Jeremias era para a nação. Muitos de nós pensamos assim:
mas eu sou só uma simples dona de casa. Ah, mas eu sou um mero trabalhador, simples trabalhador. Ah, mas eu sou só um menino, Senhor. Ei, Deus nos chama hoje, independente de qualquer coisa. Deus nos chama nessa noite. Versículo 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Reinado de Josias. Josias foi um dos melhores reis de Judá, que promoveu uma grande reforma. Ele destruiu ídolos, ele fez uma reforma ali, idolatria, tudo. Vai estar lá em 2 Crônicas. Não, 2 Reis, desculpa. 2 Reis 22 e 23. Se tiver curiosidade, leia lá. Então teve uma reforma naquele tempo. Então quando Jeremias chegou, estava ali já, né, o povo já aparentemente estava tudo, né, bem, porque foi colocado por terra a idolatria, né, os ídolos, mas entra um detalhe muito importante aí. Mesmo quando parecia haver avivamento, Deus sabia o coração do povo. O coração do povo, num determinado tempo, ficou tudo tranquilo, mas de repente começou, né, porque Josias ele veio a falecer. Então, quando Jeremias começou a perceber, tudo estava voltando, idolatria novamente, toda aquela coisa, o povo pecando, fazendo um monte de coisa errada. Mas essa reforma, ela veio, o templo foi limpo, os ídolos foram quebrados, a lei voltou a ser lida, mas Deus levantou Jeremias, porque arrumar o templo não significa restaurar coração. Amém? Glória a Deus. Por fora, o povo parecia que estava todos avivados. Quantas das vezes a gente olha e fala, mas a igreja está avivada. Mas e o coração? Como está o nosso coração diante do Senhor? O problema foi que o povo realmente ainda não estava transformado. E aí foi onde Jeremias começou a passar por algumas situações ali no meio daquele povo. E foi para esse tempo, resumidamente, que Jeremias foi chamado. E aí vamos para o versículo 4. Repita comigo. A palavra do Senhor. 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 Glória a Deus, Jesus. É a palavra do Senhor que vai fazer eu e você sobreviver a todas as situações, a todos os problemas, a toda doença, a toda perseguição. É a palavra do Senhor que nos sustenta em todo o tempo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor veio a mim. Aqui está dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Mas quando você lê, como você fala? A palavra do Senhor veio a Jeremias ou a palavra do Senhor veio a mim? Eu leio, tomo posse. A palavra do Senhor veio a mim. Glória a Deus. A mim. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Amém? Privilégio, né? Antes, gente, antes. Leia aí, leia. Coloca, como que é? Internaliza isso. Coloca dentro do seu coração. Vamos falar mais fácil. Coloca essa palavra dentro do seu coração. A palavra do Senhor veio a mim. E antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. É a palavra do Senhor que vai fazer você sobreviver à doença, à rejeição, à depressão, o deserto, a calúnia, a fome, a escassez. Vai fazer você sobreviver quando Deus te der de responder como não. Porque às vezes a gente ora e a gente quer o sim, mas o Senhor vem e dá o não. Mas é a palavra do Senhor que vai fazer eu e você passar por tudo isso em nome de Jesus. É a palavra do Senhor. Eu não desisti, porque a palavra do Senhor não deixou. Quantas das vezes você e eu pensamos em olhar para trás
e você abre a palavra, e aí Deus fala: ei, não desista. Eu sou contigo, meu servo. Não temas. Eu te escolhi. Aleluia. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Veio a mim a palavra do Senhor. Palavra que muda, palavra que transforma. É a palavra do Senhor que veio a mim. Glória a Deus, Jesus. Santo Deus. Versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. O que te impede? O que me impede de dar ouvido à voz do Senhor, ao seu chamado? Fomos escolhidos. Jeremias poderia dizer: não, Senhor. Mesmo ele nem sabia o que ia acontecer, mas o Senhor já sabia. Mas ele poderia dizer: eu não vou, Senhor. E o que te impede de responder ao chamado do Senhor? Em nome de Jesus. Fui rejeitado, ainda quando bebê, pelo meu pai, mas antes sofri abuso na infância, mas antes casei com alguém que não aceitava o chamado, mas antes ninguém acreditava em mim, mas antes sofri traumas na infância, mas antes antes de você nascer, mesmo com os traumas, mesmo com tudo que você viveu, antes, bem antes, no ventre da sua mãe, o Senhor escolheu a mim, escolheu a você. O que Deus está dizendo sobre Jeremias e sobre cada vocacionado, porque Jeremias ele foi vocacionado, tudo na sua vida aconteceu depois de mim. Deus está dizendo para mim e para você: tudo que aconteceu depois de mim. Porque Deus, ele chegou primeiro. Antes de você sair da madre, eu já estava lá. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Amém? O que você passou, nada do que você e eu passei altera aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Glória a Deus, Jesus. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Amém? Glória a Deus. Não tenha medo deles, Jeremias, pois eu estou com você para proteger, diz o Senhor. E Deus nos diz nessa noite: não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo de enfrentar todas as batalhas que você tem enfrentado. Não tenha medo de romper o pecado. Talvez exista alguém aqui com medo de enfrentar uma determinada situação. Mas o Senhor está mandando te dizer hoje, nessa noite: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo deles, porque eu estou contigo. Amém? E aí nós vamos para o 9. O Senhor estendeu a mão
O Senhor fez o quê? O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Deus estende a mão, Deus toca, e Deus coloca o quê? A palavra. Na Bíblia, estender a mão significa intervenção divina, ação direta na vida de alguém. Ou seja, Jeremias não foi até Deus primeiro, foi Deus que se moveu na direção de Jeremias. Jeremias disse: eu não sei falar. Jeremias disse: eu sou jovem. Deus não discutiu com Jeremias. Deus simplesmente fez o quê? Estendeu a mão. E quando Ele estende a mão, Ele capacita, Ele unge. Glória a Deus, Jesus. E Ele envia Jeremias. Quando Deus quer levantar alguém, vocacionar alguém, Ele não chama de longe. Ele só estica a mão. Aleluia. É o máximo de distância que existe entre você e Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Às vezes nós queremos parar. É comum. Às vezes a gente chora, às vezes a gente se desespera, quer, chutar o balde, como diz o povo. Mas não podemos esquecer que dentro do balde pode ter água para saciar a nossa sede ainda, de repente, Então, vamos pensar no que nós vamos fazer. Mas Deus diz a mim e a você: eu estou na sua frente. Ele te diz hoje: eu vou na sua frente. Não tenha medo. Estica sua mão assim. Oh, aleluia. Ele está aí na sua frente. Glória a Deus. Ele está aí na sua frente. Aleluia. Ele está tocando na sua boca. Oh, aleluia. Ele está Deus. tocando na minha boca em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele está tocando na igreja. Ele está tocando na sua boca. Ele está te direcionando em nome de Jesus, Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo: eu estou colocando as minhas palavras na sua boca agora. Ele está colocando as palavras dele na sua boca agora, em nome de Jesus. Ele está nos dando autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Toca na tua igreja, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Jeremias, ele foi tocado. Jeremias, ele recebeu autoridade. Deus não estava preparando Jeremias para o conforto. Para quem já leu Jeremias, sabe que o livro de Jeremias é bem pesado. E aí a gente lê e a gente fala: meu Deus, mas Jeremias. Deus estava preparando Jeremias para um campo de batalha. Por isso, ele foi preparado. E Deus tocou. Deus tocou na boca, colocou as palavras, deu autoridade e falou: meu servo, agora vá. Jeremias precisava ser fortalecido, porque ele ia enfrentar um campo de batalha. Um povo rebelde, uma nação que estava em pecado, líderes corrompidos. Jeremias foi levantado como um soldado espiritual. Então eu vejo essa mensagem, Deus falava muito. Eu falava: meu Deus, mas aí vinha na minha mente assim, eu acredito que o Espírito Santo falava: filha, você já viu um soldado? Já ouviu falar do soldado? Quando ele vai para a guerra, ele precisa ser preparado. Soldado aqui na terra, armas, prepara tudo, aquela situação deles lá que eu não sei como que é, mas deve ser bem rigoroso. Mas o Senhor, ele chamou Jeremias, escolheu desde o ventre. Deus já sabia o que ia fazer com Jeremias. Deus também observou Jeremias ali onde ele estava. E Deus chamou. Aí Deus foi lá, colocou as palavras, ungiu Jeremias, deu autoridade.
E depois ele disse, vai. Jeremias foi levantado como um soldado espiritual. Deus já fala lá em Jeremias 1,19. Eles lutarão contra você, mas não prevalecerão. Então já estava tudo ali, Deus já sabia. A batalha já era prevista. Deus também está levantando um soldado aqui hoje, nem quem crê. Glória a Deus. Soldado para a batalha espiritual, soldado para as crises dessa vida, soldado para a luta emocional, soldado para os ataques. Deus está levantando soldados. Em nome de Jesus. Deus levantou Jeremias para falar aquele povo. Lá em Jeremias 2,13, fala assim. Talvez hoje exista. Vou ler, tá? Rapidinho. 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Foi para esse povo que Jeremias falou. Eles me abandonaram a mim. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, que não retêm água. Talvez hoje existem pessoas aqui que há dias que beberam da fonte, mas que agora, de repente, está cavando cisternas. E fica uma pergunta para mim e para você. Onde nós temos buscado o sustento para a nossa alma? Jesus é a nossa fonte. E onde nós temos buscado a nossa água? Deus continua falando lá em Jeremias 3,22. Só para vocês entenderem. O povo que Jeremias foi ali levar a palavra. Fala assim: voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. E Deus continua a falar através de Jeremias: voltem, voltem. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, lá em Jeremias 6,8 fala assim: do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. E Deus continua a falar com o seu povo. Deus continua a falar comigo e com você. Volte, volte, volte. Estamos ouvindo ou apenas escutando? O Senhor, Ele está falando. Mas existe um momento em que o profeta Jeremias também se cansa. Olha só. Deus foi falando comigo no meu coração e eu li essa mensagem. E aí tem uma oração que Jeremias faz. Lá em Jeremias 15, do 15 ao 18, fala assim. Jeremias faz uma oração muito sincera. Tu sabes, Senhor, lembra-te de mim. Por amor de ti tenho sofrido afronta, porque minha dor é contigo. Aqui podemos ver um homem cansado. Ele era profeta, mas ele também se cansou. Profeta cansa? Amém. Profeta cansa, igreja? Jeremias, ele foi rejeitado. Ele precisava pregar aquelas mensagens duras, mas ele carregava o peso do chamado. Então ele desabafou. Soldados de Deus também se cansam. Mas o importante é que Jeremias, ele foi buscar em quem? Ele fez oração a quem? A Deus. Então quando eu e você se cansar, nós temos que buscar onde? No nosso Deus. Talvez aqui existem soldados cansados, mas não se esqueça que a fonte é Deus. Deus, nós precisamos voltar para Ele. E ali fala, Deus, Ele responde para ele: se você voltar para mim, eu te restaurarei. Deus manda o profeta ir à casa do oleiro, lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. Deus manda o profeta ir à casa do oleiro para aprender uma lição. E eu quero aqui, junto com vocês, ler. Fala assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias observa o oleiro trabalhando no barro. O vaso se estraga nas mãos do oleiro. Então o oleiro não joga o barro fora. O que o oleiro faz? Ele faz outro. Talvez é nessa noite que Deus quer nos refazer. Tem rachaduras?
Ei, o leiro continua trabalhando. Tem alguma falha, alguma coisa, foi quebrada alguma coisa aí? Essa noite Deus está aqui para restaurar vidas. Amém? Deus fala para mim e para você, eu ainda sou o oleiro. Então aqui Deus chamou Jeremias, Deus tocou em Jeremias, Deus enviou Jeremias como um soldado, Jeremias enfrentou um povo rebelde, Jeremias se cansou, mas no final Deus diz, eu ainda sou o oleiro. É uma realidade nossa. Olhar para a nossa vida, se for olhar para Jeremias, é uma realidade nossa. Quando nós iniciamos lá no começo, né, da nossa vida com o Senhor, Jesus foi, chamou, mandou a gente ir, né, fala para sua família, e a gente falava para todos, né? Não sei vocês, é aquela questão do primeiro amor. Eu falo até hoje, porque eu falo que Deus me chamou para falar do amor dele. Então, onde eu estou, no meu trabalho, eu ainda estou, tem uma oportunidade, eu estou falando. Mas existem momentos que a gente meio que se cala, porque o soldado, ele cansa também. Então, Jeremias, ele foi chamado, ele foi tocado por Deus. Deus enviou Jeremias como um soldado. Jeremias enfrentou o povo rebelde. Jeremias se cansou, mas no final Deus diz, eu ainda sou o oleiro. O vaso pode se quebrar, mas o oleiro continua trabalhando. Amém? O vaso pode se quebrar, mas o oleiro, ele continua trabalhando em mim e em você. Amém, igreja? E para finalizar, em Jeremias 29:11, fala assim, porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. A igreja pode ficar de pé, em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Talvez aqui no nosso meio exista um soldado que esteja cansado. Talvez exista um vaso que está se achando que está quebrado. Mas Deus, Ele está aqui para nos renovar. Nós somos esse soldado. Ei, você é esse soldado no seu lar. Você é esse soldado lá no seu trabalho. Você é esse soldado lá na sua casa. Aonde você estiver, onde você for, você é esse soldado. Nunca se esqueça que o Senhor colocou a palavra dele na sua boca. Que Ele te deu autoridade. Se identifica como Jeremias? Nos tempos de hoje, nós não somos diferentes dele. Ele se cansou, mas Deus, Ele chamou ele e restaurou. E aí veio a lição do oleiro. Que Deus, Ele refaz. Ele refaz. Amém? Então, que o Senhor, vamos orar, feche seus olhos, que o Senhor possa refazer o vaso que está quebrado nessa noite, Papai amado. Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, entrar na vida de cada soldado que está aqui neste lugar. Meu Deus, o Senhor nos chamou, Pai. Por muitas das vezes nós falamos ao Senhor, nós não sabemos o que falar, meu Deus. Quantas das vezes, Senhor, nós pensamos em não obedecer, e talvez não fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, Pai. Mas o Senhor é quem capacita a tua igreja, Senhor. Aqui tem irmãs, Senhor, que chegou aqui, nós temos até de roupas coloridas, Senhor.
Senhor, nos olha como igreja. Sustenta esse pai de família, Jesus, que talvez anda, meu Deus, com peso, meu Deus, a responsabilidade de sustentar um lar, Jesus, de ser o sacerdote da tua casa. Pai querido, sustenta os teus filhos, Senhor. Sustenta os jovens e as crianças desta igreja, Pai. Alcança as nossas vidas, Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Papai querido. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor e pela tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E as palmas honram o nosso Pai querido, em nome de Jesus. Amém.